Se a lei da atração realmente funcionasse do jeito que ensinam por aí, você já teria tudo o que quer. Então, por que ainda não tem? Não é porque você acredita o suficiente, não é porque você não visualizou direito e não é porque o universo está te ignorando. O problema é que a versão da lei da atração que a maioria das pessoas aprendeu é uma versão simplificada, mastigada, transformada em fórmula de autoajuda e que tira toda a profundidade do que essa lei realmente é. E aí a pessoa tenta, não funciona e chega numa de duas conclusões. Ou acha que a lei da atração é conversa fiada, ou acha que o problema é ela mesma, que falta alguma coisa nela. E as duas conclusões estão completamente erradas. E neste vídeo eu vou te mostrar como a lei da atração realmente funciona e por que ela trava para a maioria das pessoas, mesmo quando elas estão fazendo tudo que aprenderam. E também eu vou te mostrar os 3 passos concretos que você precisa dar para começar a manifestar de verdade o que deseja na sua vida. E para quem não me conhece, o meu nome é Marco Aurélio e neste canal aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal e também profissional. E neste vídeo aqui eu quero te causar uma expansão de perspectiva. Então já se inscreva no meu canal para você acompanhar os meus próximos vídeos, que eu tenho certeza também que a sua vida vai evoluir muito aqui dentro. E aqui vem um ponto-chave que a maioria das pessoas que fala sobre lei da atração nunca explica direito. A sua frequência pessoal não é determinada só pelos seus pensamentos. Ela é a soma de 4 pilares que precisam estar alinhados ao mesmo tempo. E quando um deles está desalinhado, ele contamina os outros 3 e o processo trava por completo. O primeiro pilar são as crenças, que são os seus pensamentos recorrentes, o que você acredita sobre si mesmo, sobre dinheiro, sobre o que você merece ou não merece. E essas crenças operam no subconsciente e a maior parte do tempo sem você perceber. O segundo pilar aqui são as emoções, e esse aqui é tão importante quanto os seus pensamentos, porque o pensamento é o sinal que você emite, mas a emoção é a carga magnética que atrai a experiência. E uma pessoa pode repetir afirmações positivas com a boca o tempo inteiro, mas se o corpo dela vibra em dúvidas, em descrenças, em desespero, em escassez, o campo capta não a palavra em si, mas o estado emocional real dela. E o terceiro pilar é a comunicação, a forma como você fala consigo mesmo e com o mundo. Porque tem gente que quer prosperidade, mas se comunica o tempo todo em uma linguagem de escassez, dizendo que é muito caro, que é muito difícil e que não vai conseguir. E essa comunicação emite um sinal que contradiz com o desejo. E o quarto pilar são as ações e também os seus hábitos. E esse é o que sustenta o sinal em constante emissão, porque o desejo não se manifesta da noite para o dia. E sem hábitos coerentes com o que você quer atrair, o sinal se apaga antes de atingir o campo do desejo. Então você pode querer comprar um apartamento com toda a força, mas se o campo emocional é de medo e escassez, a comunicação interna é de isso nunca vai acontecer para mim. E os hábitos não condizem com quem conquista esse objetivo. A manifestação trava, não porque a lei não funciona, mas porque os 4 pilares estão apontando em direções opostas. E embaixo desse vídeo eu vou deixar um link para você acessar, que é do meu livro, onde eu falo sobre manifestação do dinheiro. Esse livro está excelente, eu tenho certeza que você vai gostar. Ele vai te ajudar muito a entrar na frequência da abundância financeira. Acessa lá, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito. Um cachorro aqui perto, né, fazendo um maior barulhão. Foi ali no rio beber água. Ó, correu para lá. Agora você entende por que você anda travando ultimamente? Vamos para o que realmente muda o jogo, que são os 3 passos para você manifestar de verdade o que você deseja. E esses 3 passos parecem simples, mas a maioria das pessoas erra pelo menos em 2 deles sem perceber.
primeiro passo é saber pedir, coisa que a maioria das pessoas não sabe. Pedir não é só querer, é ter clareza cirúrgica sobre o que você deseja, porque a mente não responde bem a comandos vagos como eu quero ser feliz, eu quero ter sucesso, eu quero mais dinheiro. Isso não é desejo, é direção sem destino. E sem destino, o cérebro não sabe para onde apontar o filtro. Porque quando você se aproxima fisicamente, por exemplo, de algo que você quer, pode ser um apartamento que você deseja, você chega lá e se aproxima do carro que você quer, senta no banco dele, sente aquilo. Quando você pisa na universidade onde quer estudar também, você está enviando ao seu sistema nervoso uma informação que ele não consegue diferenciar de memória real. E isso ativa o filtro interno na direção certa, de um jeito que nenhuma visualização no sofá consegue fazer com a mesma intensidade. Então, o processo é esse: escolha uma única coisa que você deseja, não mais do que uma, porque os desejos se manifestam um de cada vez. Vá até o local fisicamente, sinta o cheiro, toque, experimente, tire foto e depois monte um quadro de visualização com essas fotos e escreva embaixo em primeira pessoa e no tempo presente como se aquilo já fosse seu. Não como pedido, como gratidão por algo que já aconteceu, porque é assim que você programa o seu cérebro para ele tratar aquilo como inevitável. E não tem nada de místico nisso, é neurociência aplicada. Você está ativando o seu sistema de ativação reticular de forma intencional e direcionando o filtro para filtrar oportunidades que antes passaria despercebida no caos do dia a dia. O segundo passo é acreditar. Esse é o passo onde a maioria das pessoas falha, porque acreditar não é torcer, não é esperar ansiosamente, não é ficar checando se já chegou. Acreditar é manter uma postura mental de que o resultado é inevitável, que aquilo já está a caminho e vai chegar no tempo certo. E essa postura precisa ser mantida mesmo quando nada ao redor parece confirmar isso. Tem pessoas que vivem isso na prática, de uma forma que impressiona, porque ela simplesmente não reclama, nada é problema para ela. Qualquer coisa que acontece, seja boa ou ruim, ela recebe como parte do caminho, como mais um degrau para chegar onde quer chegar. E quando perde alguma coisa, em vez de ficar se lamentando, ela aceita e reconhece que aquilo foi tirado do caminho para que o desejo se manifeste sem obstáculo. A diferença entre essa mentalidade e a mentalidade de quem fica no mesmo lugar é enorme, porque quando você celebra como se já tivesse o que deseja, quando você trata o resultado como certo, o seu cortisol cai, a sua dopamina sobe e você entra num estado de prontidão e alta performance que te coloca exatamente na frequência do que quer atrair. O cérebro não diferencia uma memória real de uma visualização vivida com emoção. E quando você usa isso ao seu favor, você está literalmente reprogramando o estado interno que determina o que o seu filtro vai deixar passar. O terceiro passo é saber receber. Esse é o passo mais ignorado de todos e é onde muita coisa trava sem a pessoa perceber. Porque receber não é um ato passivo, é uma atitude ativa de estar aberto para o que chega sem bloquear. Tem gente que vai jantar com alguém, aí a pessoa, por exemplo, oferece para pagar a conta e ela vai e recusa. E parece educação, mas na prática é um bloqueio ao recebimento. É o hábito inconsciente de não se permitir receber que opera em situações pequenas e nas grandes situações também. E tem um ponto sobre isso que eu acho fundamental e que vai contra o que a maioria pensa, que é o fato de que o dinheiro que chega para você não tem relação direta com o seu trabalho. Parece absurdo, mas pensa numa pessoa que trabalhou anos como empregada doméstica, sempre conectada com o lado bom da vida, sempre presente, sempre amorosa com as pessoas ao redor e que ao longo do tempo construiu uma amizade genuína com uma senhora que não tinha família. Fazia companhia, levava bolo, alegrava os dias dela e quando essa senhora partiu desse mundo para o outro, deixou o apartamento para ela em testamento. É só um exemplo aqui, tem outros exemplos também e um que ficou bem reconhecido na internet é o caso da Cela, se eu não me engano é essa mesma, que ela imaginou
ser rica, o povo, né, os amigos dela da escola consideravam ela como rica, e ela colocou aquilo na cabeça e acabou se tornando rica, milionária na verdade. E no caso da mulher desse apartamento, ela não recebeu aquilo pelo trabalho, ela recebeu pela frequência que emitia, pelo amor que colocava em cada ação pequena. E o universo respondeu a essa frequência de uma forma que nenhum cálculo financeiro conseguiria prever. Picasso dizia que não sabia quando a inspiração ia bater na sua porta, mas que podia garantir que quando batesse, ia encontrá-lo trabalhando. E essa frase resume exatamente o que é saber receber. Você age, você se move, você planta, mas se desapega do como e do quando e permanece aberto para receber pelo caminho que o universo escolher, não necessariamente pelo caminho que você planejou. Então, juntando tudo o que a gente conversou aqui nesse vídeo, a lei da atração não é mágica e não é conversa fiada. Ela é um processo real que opera através da sua frequência pessoal. E essa frequência é a soma de 4 pilares que precisam estar alinhados todos ao mesmo tempo, que é o que você acredita, o que você sente, como você se comunica e como você age. A afirmação positiva sozinha não sustenta nada se os outros 3 pilares estão apontando na direção contrária. E resistência inconsciente vai continuar sabotando cada tentativa enquanto não for identificada e trabalhada. Não é sobre pensar positivo, é sobre mudar quem você é por dentro enquanto age por fora. Porque quando esses 2 movimentos que eu falei aqui, um de 3 pilares, o outro de 4 pilares, acontecem ao mesmo tempo, é que a manifestação deixa de ser esforço e começa a ser consequência natural de quem você se tornou. E por último, o que eu quero trazer aqui para você é: o segredo está na identidade, em se tornar aquilo que diz ser ou ter, e ao mesmo tempo fingir ser ou já ter aquilo. O cérebro acredita quando você já está vivendo aquilo, quando você finge para ele, por exemplo. E quando você finge constantemente, você vai se tornando aquilo. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa seu like, se inscreva no meu canal e manda para alguém que você sabe que está tentando manifestar algo na vida e está travando sem entender o motivo. Segue os passos que eu falei aqui para você, porque eu tenho certeza que você vai conseguir manifestar tudo aquilo que você deseja. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Ó, a Sariema cantando.